Seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de líderes, gestores, gente que faz diferença, gente que inspira, gente como diz o Rafael. Antes de a gente apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca aí no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, para ouvir e até assistir, né? Porque o Spotify agora tem vídeos também, olha só. Onde quiser, né? No carro, lavando louça, no banheiro. Banheiro, principalmente, né? Onde quiser, pode ouvir andando pela rua, enfim, fica à vontade. Eu tenho prisão de ventre, cara, o banheiro o celular é meu eterno amigo lá. E siga também, ó, Maria, vou falar agora na abertura, tá? Siga Antes Tarde do Que Nunca no Instagram também, a gente está lá como @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do Que Nunca. Lá a gente dá spoiler, a gente faz cortes. Os teaserzinhos, né? Os teaserzinhos, enfim. Backstage backstage também, exato, agenda da semana, enfim, tá tudo lá no @podcastatdqn. Vou falar de quem banca esse Manda negócio ver. todo, então tá, obrigado demais a ProWay, que desde o início, eu não me canso de falar, foi o primeiro aqui a ajudar a gente a produzir isso, bancar o boleto sempre pago em dia, uma coisa maravilhosa, o financeiro nunca reclama, então obrigado a ProWay, uma das casas de tecnologia para mim, uma das maiores escolas do mundo em tecnologia, ajudou a produzir e ajuda a produzir ainda o programa Entra 21, que é um programa gratuito de tecnologia, ou seja, você, né, que está buscando alguma carreira e não sabe qual, testa a tecnologia, conversa com a ProWay, que é uma carreira que, na minha opinião, vai ter no mínimo 10 anos de crescimento ininterrupto. Então, busque a ProWay, eles simplesmente vão te ajudar a buscar esses novos ares aí com relação à tecnologia. Também a Premier Soft, como uma é uma escola, a outra fabrica software, né? A Premier Soft é uma fábrica de software e eles fazem absolutamente tudo que tiver na tua imaginação. Pensa neles como um braço de tecnologia dentro da sua empresa. Inclusive, eles têm um programa chamado Outsourcing, que é o que nada mais nada menos você aluga desenvolvedores. Eles conseguem montar um time para você aluga por um tempo e depois você devolve para a Premier Soft. Obrigado ao JP, né, ao Rodrigo Bola, que teve um episódio muito bacana aqui, se você não assistiu. O JP que, inclusive, vai substituir este que está falando. Já falou essa desgraça. Ah, mas vou falar, tá claro. Certo, não vou falar? Não, pode falar. Corta depois. Então, não pode falar. Vou estar viajando por um o período. O Rafa vai viajar ali. E aí o JP da Premier Soft vai vir aqui, aceitou o convite, vai vir aqui fazer esse papel aí, poder ajudar. Viu, JP? Agora não tem mais volta. Não tem, agora tu se ferrou, JP. E também, então, obrigado. Aconteceu alguma coisa? Não tá sincronizando? Ela faz uns olhares que me dá um medo, cara. Aconteceu alguma coisa, não tem problema. E como vocês estão vendo, agora a gente tem um novo patrocinador, que é a CRW, né? Inteligência em Eventos. Esses caras simplesmente participam de todo evento que eu vou na Terra. Eu nunca vi. Toda vez que eu tô num evento, eu vejo um painel, eu vou do lado, tá esse cara ali, ó. Desgraçado atrás ali, cara trabalhando lá. Então no TEDx, na Expo em Joinville, aqui em quase todos os stands ali da Febratex. Sim, a gente vai ter que falar com eles. Não, eles são sensacionais. Sensacionais. A gente estava num evento dentro da Nação Blumenau e aí eles estavam produzindo toda a parte de som, com microfones. Legal. Eles são, não é só o painel, como muita coisa dentro do evento eles produzem para ti. Né? Som e imagem. Então, CRW está pensando em fazer um evento que realmente mude o patamar da sua empresa, conversa com esses caras aqui atrás, que eles são sensacionais. E a Isidoro Automóveis, quase 40 anos, a 8ª maior loja do Brasil. Eu odeio quando ela fica mexendo os braços, cara. Maria, eu vou dar um... Né? Então não mexe os braços que eu acho que aconteceu alguma coisa. A 8ª maior loja do Brasil, tem lojas em Blumenau, tem em Itajaí, tem em Navegantes e também tem em Jaraguá do Sul. Uma coisa legal de falar, eles não só vendem carros, eles compram carros. Então tá pensando em comprar, tá pensando em trocar. Tem uma avaliação não muito legal, vai no isidoro.com.br, clica no chatzinho lá que eles têm até 6 segundos para te responder. É terrível a 470, mas no digital esses caras arrasam. Conversa com eles, qualquer coisa, vem aqui embaixo e fala mal deles que eu vou lá e dou um puxão de orelha, tá? Obrigado demais, seu Isidoro, Dona Eli e também o Fernando, que foi o último a patrocinar esse negócio, cara. Fiquei muito chateado com ele, tá? Não, o último a acreditar. Não foi o último, outros patrocinadores virão. Verdade. Então, né? Outros patrocinadores virão, mas foi o mais recente. Foi um que mas tá faltando um patrocinador ainda. Qual? Qual? Não saiu.
Ah, é? Mas vamos falar deles, posso? Pode. Então tá, Tá aqui obrigado atrás? demais. Tá aqui Desculpa. atrás? Tá. Sebrae, obrigado demais. A gente tá na AMP, que é a Casa do Empreendedor, mas o Sebrae, ele é Isso fundamental vai ser um plus. para quem quer empreender. Para mim, a mudança da minha vida verdadeira na empreender foi no Empretec, que é um produto que eles têm que é incrível, 6 dias de imersão, você fica lá atolado e levando chicotada nas costas até aprender a ser gente. Foi muito legal para mim. Eu fiz a Empretec Eu ia também, dizer, porque a Nadine muito tá ali, legal. recomendo sofri pra quem também for- aquela semana. É uma aproveita. sofrência, É uma mas que vale sofrência. muito a pena. Eu acho que é um anabolizante para quem quer É empreender. ótimo. E se tá pensando em empreender, passa pelo Empretec. Eu acho que ele vai ser precisa. uma amostra do que está por É vir e ele é fundamental. muito importante. É verdade. Obrigado ao Sebrae, obrigado à AMP também, a gente não para de agradecer. E depois de 40 minutos, com quem que a gente está falando hoje? Eu, cara, conheço esse cara que é 152 E eu anos. conheço a cara. Nadine há muito tempo Ah, também, sim, porque a também Nadine, casa, também casa. a Nadine é colega de trabalho, de profissão, na realidade, de trabalho não mais, né, Nadine? Porque a Sim. Nadine foi esperta, né? Saiu do jornalismo e foi ganhar dinheiro, que é o que a gente precisa fazer mesmo. A gente está com a Nadine Genies Isso. e com o Jason Miller, os dois da GSM Personal and Fitness. Isso. Ninguém conhece como Personal and Fitness, como Não, vocês falaram, é GSM. GSM. É uma academia, a gente pode dizer? Então, a gente, até desde o início, era uma coisa que a gente tinha um pouquinho de um dilema, assim, de como era uma coisa muito nova, treinamento funcional, que foi o que a gente iniciou ali no início, Foram os primeiros, acho fomos que, os né? primeiros, assim, na verdade, assim, foi uma... Só contar um pouquinho da história, a gente Sim. começou com a parte física, como uma academia, meio que por acaso, assim, porque no início eu trabalhava na academia ao ar livre do Parque Ramiro, lá que Aham. atende muito terceira idade e tudo mais. E Como contratado? como contratado. Da prefeitura? Mas contratado- Como contratado da prefeitura. Ah, é mesmo? Quando Não surgiram sabia as, disso também. isso é bem interessante. Assim, quando surgiram as academias ao ar livre, era o projeto de ter um profissional de saúde orientando, né? Um profissional Certo. de educação física orientando. E eu estava quase me formando já, não tinha experiência. Falei, putz, eu vou... Academia da terceira idade, eu acho que um nicho legal para entrar. Claro, É um pra segmento começar. que vai crescer e tudo mais. E comecei a trabalhar lá e, putz, eu vi que Parque Ramiro, assim, milhares de pessoas fazendo exercício e pessoas que poderiam tá pagando para fazer Sim, sim. exercício, né? E com um profissional, enfim. Sendo supervisadas, né? É, Pra tá exatamente, fazendo. tem todos os benefícios. Supervisionadas, Isso, é. tem todos os Supervisionadas. benefícios de ter uma boa orientação e tudo mais, mas não, elas preferiam estar lá sozinhas, Sim. Aham. né? E começamos a atender lá no Ramiro, que era um projeto da prefeitura de ter atendimento. Que ano Acabou foi esse isso? projeto? Eu não sei como é que está hoje em dia, eu trabalhei cerca de 3 anos lá. Pô, agora que eu fiquei velho, não tem esse negócio. Agora. Que ano que foi que em que começou? época foi isso? Eu não lembro. Puta, isso foi... Desculpa, foi em 2008. Não, pode falar, Pode não tem falar problema. palavrão aqui? Vou Pode, tentar. pode, não tem Mas foi em problema. 2008. Tá. E ali, naquele período das tragédias lá e Aham, tudo mais. novembro. Mas era bacana assim, porque principalmente no Ramiro a gente tinha um problema lá assim, das pessoas que queriam fazer exercício, mas aquilo virava um parquinho de diversão. Sim. Uhum. Então a gente estava lá cuidando muito comprando várias brigas assim, ó, pessoal, aqui é para exercício, não é para parquinho e tudo mais. Claro, a Sim. galera fica sentadinha lá, Exato, fica é. brincando. E a gente fazia um trabalho de orientação muito Tu bateu legal. uma as- criança na época? Não. É necessário, né? Já mudou tudo, né? A gente Ah, é ia verdade, começar é pelo verdade. começo, mas agora ele começou a contar a história, Esse a gente que é o vai, bom, né? a É. gente vai pela história agora. Verdade. Mas como é necessário essa supervisão, porque as pessoas chegam nesses equipamentos de rua e às vezes usam de maneira errada, né? E pode ser problemático também, né? Por É. mais que Até tenha um perigoso, painel lá sempre orientando, né? Dizendo pelo menos como deve ser feito o tal do exercício, quando há painel, quando o vandalismo não acabou com ele também, tem isso tudo. Mas como é importante ter uma supervisão também nesses espaços públicos. Não, a né? gente fazia um trabalho muito bacana, assim, de aferição de pressão, medida de peso corporal, orientação de exercício. E o pessoal gostava muito, tanto é que disso acabou surgindo e enveredando, assim, para a parte da GSM, porque a gente percebeu na época ali, pô, o cara quer fazer exercício, ele quer treinar, ele aceita orientação, mas por que ele não vai para academia? Aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, assim, né, de, pô, o que é a arquitetura da academia que não é Fez a legal? validação Sim. de produto aí, ó. Exatamente, é. E a gente validei por muito tempo lá. Tu lembra quanto tempo tu passou fazendo esse Eu trabalho? fiquei uns 3 anos lá. Caraca, ficou e em 3 paralelo à academia da terceira idade, ali eu comecei a atender no gramado lá do parque. Né? O que Certo. que eu eu fiz um curso de treinamento funcional em São Paulo. E eu falei, puta, ali foi a chave da virada. Assim, pô, isso é um negócio diferente que eu consigo fazer em qualquer lugar e trazer esse público. Aí falei com um primo meu que é fotógrafo.
comprei os materiais, ele levou a namorada dele, a gente fez um ensaio de fotos lá, usando Lá a no Ramiro bola, mesmo. usando os elásticos. E acho que isso foi muito legal, assim, eu não conhecia o Jason nessa Eu ia época. dizer, não eu ia conhecia. perguntar Ele se fala tava- gente, mas a gente A gente é um só já. Quando ele falou, a gente foi a Quantas pessoas já estavam primeira envolvidas? E era meu Deus, ele criou sozinho isso, não tem na faculdade de educação física, um material de marketing incrível. Então tinha a pasta com as fotos dele como personal trainer, tinha a bandeirinha escrito GSM, tinha folder, já era o nome ele criou GSM. tudo Já sozinho. as iniciais do teu nome, imagino eu. É, É Jason? isso foi uma coisa que me ajudou muito, assim, primeira coisa que eu pensei, assim, educação física é um serviço que não é muito profissional ainda. E, cara, o diferencial vai ser profissional, assim, vou, tipo, fazer um negócio profissional. Eu não sou um vendedor nato, assim, aquele cara que, pô, Rafa, vamos treinar, fazer isso, ó, passa lá. Eu não tenho muito essa habilidade, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uniforme, né? Vou fazer cartão de visita, e para isso eu preciso de uma logo. Lógico. E conversei com tudo aquela coisa do amigo que faz Sim, e tal. sim. Eu perguntei, cara, o que tu acha? Jason Miller? E assim, até a gente tava na brincadeira, como é que pronuncia e tal. Eu falei, pô, Sim, Jason não é um exatamente. nome legal. Eu assim, já tive esse problema hoje, imagina todo mundo, né? Daí eu falei, pô, Jason não é um nome muito legal para vender. O que tu acha de... Tua mãe acabou de ficar ofendida. Ela tá ali agora Sim, escutando, né? ela disse, Ai, meu vou Deus. matar minha Mas o filha. objetivo dela não era mostra fazer pra com que Mas ele era para vendesse ser mesmo. Gerson. Eu prefiro Jason ainda. Eu acho Jason melhor. Eu acho melhor Eu acho também. massa, Jason. É que Gerson tem aquela coisa da lei de Gerson. Isso, né? exatamente, A gente que é faz mais sentido. velhinho lembra ainda Mas, da lei pô, de Gerson. Daí ele deu essa sacada de fazer a GSM e trabalhar com esse nome. E isso depois, no futuro, foi muito mais fácil para mim desatrelar da minha imagem pessoal, que foi um processo que a gente teve depois, que hoje a gente está com mais ou menos 10 professores e no começo, todo mundo quer treinar com Jason, quer treinar com Jason. Quero tornar E com ter o nome da academia, né? no fim, né? Exatamente. Academia. E ter a GSM me ajudou nessa transição, assim, para ser uma empresa maior, sem... Vincular Sem sua ter pessoa, no caso. essa, como é que é? Esse desmame, né? Porque o cara, no fim, se tem um nome Jason lá em cima, eu quero aquele Eu cara quero ali. o né? Jason, Exatamente. com Faz certeza. sentido. E mais a história começou no Ramiro ali, então a gente validou o produto, viu que tinha essa demanda e começamos a dar aula no Gramado. Aí outra história interessante, eu comecei a dar aula para minha colega de trabalho lá, que a gente ficava em 2 na academia da terceira idade, lá eu falei, faz aula de graça comigo para o pessoal ver. Aí o material chamava atenção, a gente tinha um paraquedas que amarrava nas costas, a galera Sim, corria, todo mundo ficava olhando. Imagina que massa, cara. E no primeiro dia, assim, uma aluna parou e, como é que funciona, como é que faz e tal... E já fechou comigo ali, já começou no outro dia. No Ele primeiro tava no dia, topo não, do muito funil, louco né? isso. Ele tava no Sim. topo do funil, querendo ou não Sim. querendo. Todo mundo quer Exato. comprar uma academia, ele tá lá no Ramiro, né? Aham. De certa E só forma. tinha eu, não tinha mais ninguém, assim. Hoje tem bastante gente. Hoje né? tem Hoje muita tem gente, muita gente. e a gente até optou por sair de lá mais para frente, assim, porque a gente viu que era um negócio que já estava um pouco desorganizado e que não estava muito legal assim para nossa imagem. Hoje não sei como é que tá, mas Eu há um que trabalho lembro de... que houve uma discussão um tempo atrás, né? A participamos, prefeitura fizeram tava A várias prefeitura fez um reuniões. grupo para organizar pra horários tentar e tudo conceder- mais. exatamente. Mas Não eu sei acho como é que ficou não, também, né? também não sei. Tem que dar uma olhada. Ali a gente validou o produto, começou com uma aluna, só que assim, foi quase um ano com essa uma aluna só. Pensei, vai bombar. Foi um ano com uma Agora aluna. deu certo. Voltou. Persistência, né? Eu acho Isso que a que eu ia gente que dizer. está empreendendo, quem quer empreender, precisa ter persistência e saber que não é, de repente, em 1 ano ou em 2 anos que o negócio vai acontecer. Você tem que ir lá, que nem formiguinha, pesquisando e planejando e correndo atrás do seu cliente, né? As coisas não acontecem do nada. Tem que ter um trabalho duro. O Empretec que a gente falou, até hoje eu me lembro que a gente fica... Será que pode falar? Alguma coisa. 24 horas acordado fazendo um projeto de planejamento, sei. né? Então, assim, eu sou formada em planejamento estratégico, é uma das minhas pós-graduações, e quando eu fui fazer 24 horas, Deve todo ter mundo pirado, né? apavorado, assim, eu já sabia o que ia ser feito, mas mesmo assim foi um choque muito grande, né? Então, empreender é isso, é isso. Até porque quando você tiver uma empresa, você vai ficar vários dias É isso. involuntariamente 24 horas acordado, Certamente. pensando no... É legal a tua fala, início né? Da resiliência ali, porque... Da persistência, principalmente, né? até mesmo quando tá tudo certo, meio que no começo, isso também é um problema, tá? Tipo, parece que não é um problema. Tá dando tudo certo. Isso também é um problema. Sim, tu pode acreditar que aquilo é para sempre, né? E não evoluir, isso também é um Isso é problema. acomodar, né? É, exatamente. Já no começo, porque quando dá certo tudo no começo, tu meio diz, meu Deus, eu tenho um dedo de tô Midas. feito. Né? Não, Tudo sim, que eu toco sim, dá certo. E isso é Eu- extremamente cegante. Eu tenho uma estratégia para isso, que
Quando a gente começa a achar que tá tudo bem na academia, assim, cara, vamos dar uma volta em São Paulo, vamos fazer alguma coisa, visitar umas academias. Onde é que vocês estão? Aí a gente volta e fala assim, como a gente tem coisa para melhorar ainda, sabe? Então, quando a gente começa a achar que tá tudo muito certinho, assim, vamos visitar algum Vamos game, explorar vamos mais. explorar. Como é E a importante gente ter tenta esse olhar contato, muito, né, com os outros, né? E olhar muito para outros mercados, às assim, vezes, também, né? Que estão, às vezes, um pouco mais na frente pela necessidade de estar na frente, né? Sim, A competição sim, lá em sim, São Paulo sim. é bizarra. Né? Exatamente. E a gente é um segmento de saúde, mas muito voltado para o atendimento, né? Isso foi uma coisa que ajudou muito a gente no início lá, né? Que me ajudou no início, que é focar no atendimento do cliente. É 100% a experiência do cliente. Eu só assim, queria sabe? voltar para isso, porque eu gostei. Tu ficou um ano com uma aluna. Ficamos um ano com uma aluna. E daí eu falei, Pô, pagava vamos... muito bem, né, pra ti, né? Não, é que Não, mas ele tava com... Eu ainda tinha- tava com o Essa trabalho... melhor, Ele tava com o trabalho da Academia da Tinha a Terceira Academia Idade. da Terceira Idade. Era e paralelo. tal, eram E duas tu coisas. trabalhava em outro lugar ainda, Não, né? e tinha daí, durante o dia... Minha mãe tinha uma empresa familiar, que eu dava uma mão ali para ela de e-commerce e tal. E como a gente ficou esse período ali, viu que só o Ramiro não era suficiente, daí a gente foi pro digital. Fui pro digital, Legal. fiz um site e aquela Google AdWords, essas coisas assim, não tinha Instagram, nada. Isso é bem novo pra Aham, época. Pra época, 2008, muita academia, pensa, era não era nem muito. academia e tinha site, digamos assim, né? Era só um profissional atendendo. E fomos pro digital, e daí foi mais 3, 4, mas assim, um crescimento lento. Entendi. Né? Um crescimento assim, primeiro ano 1 aluno, segundo ano 4 alunos, terceiro 10, Mas quarto 20, aí lento- vai. Aí ele me lento conheceu. geralmente... Mas é que o lento geralmente é mais sólido, né? Tipo, não tem aquela coisa de aumentar e cair de repente, né? Não, e Tipo, até hoje a gente vai tem- aumentando a curva gradativamente. vai em bases, assim, exatamente, né? exatamente. Essa uma aluna até hoje, ela voltou a treinar de novo, saiu, voltou, mas a gente tem assim a gente tem alunos de 12, a gente está há 14 anos no mercado, a gente tem alunos de 10 anos, Que legal. 12 anos. Que legal. E como é que tu faz pra manter essa galera indo assim? Porque, meu Deus, a academia é uma coisa feita pra pessoa, pra Rafael pessoa não pode. querer ir, né? Depende, né? Pra gente, né? Tem gente que adora tem ir. gente Então... que ama, mas beleza. Fora quem ama, como é que vocês... Não, mas é isso, é a experiência do cliente, porque a gente É. sempre pensou assim, vamos fazer um ambiente, assim, um ambiente legal, não é todo mundo que quer fazer o exercício para ficar hipertrofiado, para ficar, Sim, para emagrecer. bombadão, Tem né? pessoas que querem simplesmente fazer exercício e cuidar da saúde. Exato. E a gente focou muito nesse público assim de 30, 40 anos e tu acaba adquirindo um relacionamento também. Eu nunca acho que o relacionamento, assim, a amizade faz o aluno ficar, porque chega uma hora que ele quer o resultado, que Sim, ele claro. quer a saúde dele. Mas ajuda muito, contribui Claro. assim essa Um bom essa relacionamento, né? Um bom Sem relacionamento. Tem que ter atendimento, tem que ter qualidade, né? Assim, qual que é a fórmula, no caso? É você atender com amor, eu acho, né? Ver o que o aluno está sentindo aquela semana. Hoje chegou com dor de cabeça. Pô, não vou passar um treino forte para ele. Tá com dor de cabeça? Vamos mudar o treino. Então, a gente faz realmente com carinho e com atenção Isso que eu digo, para prestar o cliente atenção, né? voltar, entendeu? Assim, a gente recebe muito aluno, por exemplo, que fala, eu adoro meu personal, eu tô com meu personal há 7 anos, mas eu quis sair porque ele já virou um amigo e o treino não rendia. E o Jason fala muito isso, assim, amigo, amizade, negócios à parte, né? Beleza, vamos ter uma amizade com o aluno, uma coisa legal, mas nunca esquece da qualidade do seu treino, nunca esquece do seu propósito com aquele aluno, É né? uma armadilha muito fácil de tu cair, não, te conheço, Vai criando um Tem ambiente, um vai compromisso criando hoje, não vou poder ir. E você E- conversa mais no treino do que você Exato, treina em si, né? exatamente, Então, exatamente. acaba Dá uma sendo complicado. relaxada, na realidade. dá Parece que uma não é tão... A relaxada. cobrança é menor, É, parece, né? Mas aí, quando é que do Ramiro, tu foste pra academia física já? Como é que aconteceu isso? Foi uma história engraçada porque a gente tentou algumas alternativas assim para dias de chuva. A Nadine entrou Não, antes ou fala depois? Ela eu. entrou logo depois. A gente já tá Primeiro veio a GSM e aí... porque veio uma história meio improvisada assim. A gente tentei levar meus alunos desses do parque para academia. Assim, vou ter que levar para uma academia porque tá chovendo. E nem nesses dias eles queriam ir. Aí eu falei assim, olha, a gente tem o material, né? A gente pode usar ele em qualquer lugar. Eu tenho um espaço na sala da casa dos meus pais lá que dá para usar, se não se importar, vamos lá. E o pessoal começou a ir para lá. E daí, então, a gente começou naquele espaço da sala da casa dos meus Deve pais. ser grande a casa dos pais dele. Pô, isso aí é um pavilhão do outubro. A casa antiga, né? Casa Casa antiga. antiga tem aqueles espaços grandes. Aqueles como cômodos gigantes. E daí lá começou por acaso, assim, para atender com o material que a gente já tinha, os alunos que faziam no parque. Aí foi Ali no Garcia? na Rema Ruxa. Na Rema Ruxa? Na Rema Ruxa, deram um corredor rápido, assim, para quem
vem de todos os lados ali, Sim, né? sim. E numa rua sem saída, então... É um conceito que eu mudei muito hoje em dia, que assim, hoje a gente tem um ponto excepcional, e naquele tempo eu pensava assim, cara, se meu trabalho for bom, as pessoas vão vir até mim, assim, não era uma coisa que me importava muito. O ponto não te preocupava. Não me preocupava. Tu sente hoje que o ponto... O ponto faz ajuda, muita né? diferença, Que assim. é um tráfego gigante que passa na frente, né? Claro que as pessoas vêm ainda por conhecer o serviço, por credibilidade, mas o ponto faz uma diferença enorme, assim, Absurda, né? faz. No tempo, naquela época, assim, era a alternativa que a gente tinha e, assim, o trabalho trazia as pessoas até lá, né? Numa escala menor, mas funcionava. E esse espaço, daí, a gente foi adaptando. E quando eu conheci a Nadine, daí que ela entra no meio dessa história, assim, que... Tava passando com o cachorrinho lá no... As aulas do Ramiro. Não, na verdade, a gente se conheceu pela internet, porque eu trabalhei, saí do jornalismo, comecei a trabalhar com marketing digital em 2008, já tinha ido para São Paulo, já tinha voltado, tudo mais. E aí a gente se conheceu. E a gente se conheceu, e aí o Jason falou assim, eu tô montando um projeto para ir para o Atacama, correr com alguns alunos. A gente vai para o deserto do Atacama. Eu falei, nossa, que legal. E quem é que vai patrocinar vocês? Porque eu já tinha trabalhado com marca digital, com propaganda. Ninguém. Eu, como ninguém? Não, peraí, vamos fazer um projeto? Aí deu aquele... E aí eu peguei e comecei a fazer o planejamento para eles irem para Atacama, para conseguir patrocinador e tudo mais. E como a gente já estava meio que namorandinho, né? Aí meio que juntou... Fez de graça esse projeto, não? Fez de graça Ela viajou junto. Graça. Negócio. Não, mas eu paguei a minha viagem. Ela pagou a viagem. Mas ela tinha que mostrar trabalho primeiro. trabalho. Primeiro serviço a gente faz E aí, de graça, isso não tem foi problema. quando? 2012. A gente 2012 viajou... pra 13, 2012 para 13. A gente viajou em 2013. E conseguiu o patrocínio? Conseguimos um monte. Foi Legal. Agradecer a Móbil e a Schrader. A Móvel Que e a legal. Schrader, é Legal, verdade, é Tinha verdade. a Hard Sports A Hard também, né? Esportes, Que bacana. Será que a gente vai esquecer de alguém? Nossa Faz tanto forma, tempo. né? Eu posso Nossa ser forma. invasivo aqui, não? Como é que Claro. tu faz pra... Porque patrocínio é uma coisa, às vezes, que não é tão simples assim, né? A Sim. gente, graças a Deus, é porque eu também sou ativo com relação a isso. Mas como é que tu fazia isso? Tu ligava pra empresa mesmo e dizia, tá acontecendo isso? Não, fazia o planejamento do projeto, né? Apresentar o projeto, na época um PowerPoint. Hoje em dia a gente também usa um PowerPoint, né? E aí eu fazia o funil dos patrocinadores que tinham a ver É um com fit com aquilo. corrida, de repente, por exemplo, a Schrader foi porque era uma aluna nossa que trabalhava na Schrader. A nossa forma e a Hard ligada a esporte, né? E foi a primeira academia de Blumenau que foi para fora correr com alunos, fora do Brasil, Sim, né? entendi. Era uma coisa nova naquela época. Então, Teria que chamar poxa... atenção. Ou se vai, não chama atenção, assim, Sim, né? sim, sim. Então, E- essa ideia E de montar o um trabalho projeto... digital que tu já fazia, querendo ou não querendo, Sim. impulsionou isso, né? Sim, É, sim. E pedir patrocínio não é pedir ajuda, né? É, Por exemplo, assim, não, o pessoal é oportunidade, confunde claro, muito, né? Então a gente, a gente vai te... tantas Essa inserções, postura tanto é isso. importante, né? Cara, essa postura é muito importante, porque quem vende patrocínio Parece que tá realmente sendo está vendendo uma- uma oportunidade pro Sim, cara, sim, de sim. visibilidade, de vínculo do nome com alguma coisa Com aquilo que legal. tá sendo produzido, né? E não é pedir ajuda, não é Não pedir é pedir esmola, apoio, exatamente. não, é Teve página Não é no passar Facebook, chapéu. página no Facebook especial, que na época não tinha Instagram, né? Sobre a corrida, fotos, camiseta, várias coisas, Pô, Santa, eventos, na época, palestra, RBS, lembra? Cara, a gente conseguiu Aham. sair em todos os meios de comunicação. Sério, Santa? Santa, Meu, Santa era era Santa. difícil, cara. Tem uns Era caras Era muito difícil. difícil lá. Mas Maldade. o pessoal do esporte era mais gente boa. Ah, esporte sempre mais gente boa. E como é que foi essa situação? Meu, agora eu gostei dessa do Atacama. Como é que foi? Não deve ser fácil, ir uma galera pra lá. Nossa, Quantos Os foram? caras enchem o Fomos saco. 10 pessoas, Dez sei lá. pessoas. Como é que foi essa Eu esse montei o evento aí? planejamento de viagem, porque assim... meu pai é francês e eu sempre viajei muito. Então, eu já tinha Meu, essa que experiência ódio de que eu tenho viagem. Eu já tinha essa experiência de viagem, sempre Meu gostei. pai é de Vitor Meirelles. Né? Mas seu pai é um amor, né? E verdade, ele também verdade, tá conhece certo, muito é. viagem. E aí eu montei o planejamento, como é que a gente ia, que hotel que ia ficar, o que ia comer. Meu, fiz, né? Lembra? Foi muito bacana. Nossa, um Eles projetão, foram já assim. sabendo. Isso, e a gente daí também fez um projeto para os alunos. Vamos fazer uma palestra de medicina do esporte, vamos fazer uma palestra com fisioterapeuta, vamos fazer uma palestra sobre o treinamento. Lá. Aqui. Não, tudo Ah, aqui, tudo tudo durante aqui. o projeto. Durante Entendi. o projeto. Porque um isso projeto mesmo. também é uma maneira de manter um aluno engajado por um ano. Lógico, Então, assim, pô, Poxa, eu adorei esse modelo aí. Muito de- legal, eu tenho um muito aluno legal, que, foi. pô, a viagem aqui é um aluno, a viagem aqui é um ano, tem esse aluno um ano comigo. Focadaço. Focadaço. Exatamente,
em Então. correr e tudo mais, e conseguir a meta. E, poxa, era uma corrida no Atacama, e Tem o Jason altura, né? Tem o pesquisou. problema da altura, aham. né? A gente Altitude, pesquisou sobre a altura, altura. 3 mil. Umidade. Né? É o deserto mais árido É, do mundo, exatamente. né? Então, Caraca. foi uma experiência bem bacana, assim, que rendeu muitos frutos, né? Uhum. Tipo, transformar uma coisa que, talvez a gente só fosse para lá com os alunos, mas numa... Foi um evento e foi foi um um evento. grande Exatamente. um evento digital também, né? se tu pegar, né? Exatamente. Imagina que lindo que não foi as fotos, Não, foi os muito vídeos. legal. Oh, meu Deus, E o que mais ódio de quem fantástico. ficou aqui, né? E disse, podia estar lá também, Podia né? estar lá. Por que vocês correndo. escolheram o Atacama? Tinha uma corrida lá? Tinha uma corrida já Corrida. específica, que é o Mountain Dew, né? Que tinha várias provas aqui na Praia do Rosa, tudo provas assim em regiões mais Extremas. turísticas, mas que tem trilhas, que Entendi. tem Entendi. desafios. Une, tu vai lá pra conhecer Sim, e tu exatamente. faz uma prova. Sim. E eles lançaram a corrida do Atacama, e daí falaram, pô, essa vai ser bacana, vamos montar esse projeto e vamos para lá. E aí o pessoal se engajou junto, foi... Tem outras corridas em algum outro lugar que estão pensando? Ah. Ou chegaram a fazer outros modelos desse? A gente, Deve a dar gente foi trabalho pro pra caramba Rosa, também, né? a gente foi pra Floripa. Foi numa época assim que não tinha muito grupo de corrida em Blumenau. Aham. Tava Então a começando gente essa história, né? aproveitou esse nicho que nos outros estados do Brasil já aconteciam de ir para turismo, corrida de aventura, e a gente começou a ir nessas corridas, né? Então São foi- Silvestre, enfim, Foi, tudo... aham. Que legal. Tu participou de uma São Silvestre? Eu nunca participei da São Nunca. Silvestre. Mas deve ser Pecado. doideira, né? E nunca corri uma maratona também, não tenho a menor vontade também de treinar pra uma maratona. não é meu objetivo, Mas né? eu corro, assim, eu vim do atletismo, eu era atleta de corrida, né? Só que de provas de 100, 200, 400 metros. Velocidade mesmo. E até hoje a gente tem um bloqueio, assim, de correr longas distâncias, né? É A complicado. gente sempre porque fala que o pessoal da corrida longa é meio doido, assim, meio... Tem umas coisas, cara, esses Fisicamente, Iron Man, é. essas coisas E assim. fisicamente, mentalmente muito fortes, a gente né? geneticamente é propenso ou à velocidade ou a provas de fundo. Né? Eu lembro que a gente fazia Tem uma vários testes. seleção. Na natação a gente fazia vários Sabia que ele era testes. professor de natação também, né? Sério. Fui atleta, fui professor. Inclusive loucura. aqui. Exatamente. Aqui Era era, por uma, aqui. o Gonçalves Era da o Luz. Gonçalves, o Gonçalves da Luz. Gonçalves da Luz. A Splash Flash era foi. por aqui também, né? É, também pertinho. Foi aqui, antes Na de ir pra Alberto lá. Campos, né? Ah. Mas eu fui na época do Gonçalves da Luz. Isso, meu Deus, começo da década de 90. Eu faz fiz tempo lá na isso. natação. Faz muito tempo. Tá, mas daí tu abriu a... Essa viagem Tava na veio tua antes ou casa depois ainda. da Nessa GSM? viagem a Nadine começou a trabalhar com a gente. E É, depois já ali tinha- ela ficou A GSM casou. já estava na casa dele já Tava há na casa 4 dele, anos. tá. De em paralelo 2000, com o Ramiro aham. ainda, né? Aham. Mas já melhorando ali. E E daí... ela tava morando já na tua casa? Não, não, ainda não, Só pra ainda ter certeza aí. Enfim, aí, na verdade, a gente fez esse projeto e quando eu vi, eu estava trabalhando mais para a GSM do que nos Pros meus teus próprios clientes. projetos. E aí eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, olha, me contrata, Eu largo que eu tudo. fico aqui, eu coordeno a GSM, fico fazendo a propaganda. E aí, obviamente, ele aceitou, porque ele ia perder a namorada e mais um negócio. Então, não Já teve tá uma boa jeito. parte do negócio na tua mão, já né? tava todo financeiro com ela já. Não. Já tava tudo. Menos um problema, né, pra ti, né? Porque daí tu pode focar no treinamento E das aí, o pessoas, que, que né? aconteceu? Era só o Jason dando aula, mais ou menos para 20 alunos, tu dava aula, né? 20 E eu individuais, falei, mais uns 20 de grupo, assim. Aí eu falei, Jason, eu acho que na tua sala, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, comporta mais um prof. Contratamos mais 2 professores aí, né? Ficamos mais alguns 3 anos. Ampliamos aquele espaço, daí a casa virou só academia academia, mesmo, né? Tirasse Ele dos pais tirou dali. a mãe, o É, pai. isso que eu ia dizer, tirou os pais dali. Até hoje estão no alar lá na escola agrícola. Que dó, né? E aí, depois disso, quer dizer, ficou essa turma de professores. E uma coisa, assim, bem interessante é que a GSM, Jason Sudel Miller, é o meu nome ao contrário. Olha. Porque o meu nome é Nadine, mas meus outros nomes é Michele Simone Genies. Caraca. Já Então, tava assim, tem combinado. o meu nome, É, mas isso aí tava MSG, escrito. GSM, é ao contrário. Caramba, que loucura. Isso é muito, assim, quando eu descobri isso há muito tempo depois, assim, eu falei, meu Deus, mas é a mesma Só depois tu foi coisa. perceber. aham. E as aí, o que coincidências. aconteceu? Aí ela ganhou parte na sociedade oficialmente. Mudamos o contrato social. Certamente. E aí, o que aconteceu? Como a gente já tinha 2 professores e a GSM já estava bem sustentada, a gente caminhando um dia na Alameda, passamos ali onde é a GSM atual, que era Devemos ter onde... cruzado com o Rafa caminhando por lá também. Aham. Era onde era a União Saúde antigamente, né? E eu falei, Jason, um dia a gente vai ter essa casa vai ser nossa para alugar. Ele é alemão, né? Me deu um pequeno empurrãozinho, né? Que as feministas não fiquem... Você tá louca? Imagina que a gente vai ter essa casa na Alameda.
E continuei andando com E ele. para quem não conhece Alameda fora de Blumenau, Alameda é uma região região nobre, né? extremamente nobre, Sim, da cidade, né? sim, é verdade. Talvez é a bom mais posicionar. nobre da cidade, né? Por nome, Certamente, principalmente. Né? certamente. Aí, quando foi 2 semanas depois, eu entrei ali na minha sala na GSM e o Jason é uma pessoa muito séria, assim. Ele não é aquele professor extrovertido que chega e aí, não. Ele é uma pessoa séria. Ele estava com os pés em cima da mesa, assim. Eu entrei e Eu não falei... lembro Coisa disso, tá mas tudo errada. bem. É. Eu falei, alguma coisa está errada. O que aconteceu? Aí ele, a gente tem uma reunião marcada. Eu, tá. Com quem? Depois eu te falo. Amanhã a Quis gente fazer fala. suspense aí, né? Resumindo. Não se faz isso com uma mulher. Depois eu te falo. Não, mas eu falei, Não tá dormiu louco. aquela noite, tá né? Não. Aí, no outro dia, a gente foi lá na União Saúde e era para falar com o seu Domingos Alírio, que é o dono da casa, Sim. para a gente alugar a casa, porque a União Saúde ia sair 2 semanas depois de eu ter falado. Olha que Pensa. Não, é uma história assim, de a gente tá caminhando lá, viu a oportunidade e depois eu passei lá de novo e vi que a União Saúde ia se mudar. Falei assim, pô, a gente conhece, ali tem vários alunos e tal, vamos tentar descobrir de quem é essa casa. Sim, o imóvel. Aí descobrimos o proprietário de imóvel e tal, daí... E antes da casa... Tudo isso tu fez sem ela saber. Tudo sem ela saber. Ele Só pra preparou ficar tudo claro. só pra chegar decidido. Pra não criar uma ó. expectativa, Decidido. né? É, mais uma Vamos vez ele tá fazer falando isso. no plural É. e não, é no singular. Evitamos né? a expectativa, né? Ele deve ter... Não, mas foi ela que falou, né, que a casa seria de Sim, vocês. ela fui eu que então falei, E né? ele ainda falou, não. Mas ele não sabia, né? Sim. Ele falou afirmando. Imagina, você tá louca. Porque nunca. Mas aí ficou assim, com né? aquilo na cabeça, Eu- ficou eu tô pensando, falando pra você, matutando mas- naquilo. E a Você gente imaginar. não tinha intenção de sair de lá, tava um negócio estável e tudo certo. Não mais. pagava aluguel. É, Sim. exato. Aí olha que- quando Poxa, tipo, faz né, diferença, a gente né? vê ali todas as possibilidades, e teve uma coisa que ela me falou assim que foi muito importante, que falou assim, olha, a gente está bem aqui, mas se outro vier e fazer isso antes da gente, assim, até quando a gente vai estar bem, talvez a gente fique bem, mas Que até... foi o que você falou no começo, né? Aí eu falei assim, puta, talvez daqui a 10 anos eu vou estar me arrependendo muito de não ter feito isso, Tá sabe? tudo muito certo, precisa mudar. É, Né? E aí foi o que eu falei, essa foi a primeira vez que chamaram a gente de louco. Aham. Porque falaram o quê? Vocês vão sair da casa dos pais, vocês não, Não pagam paga aluguel aluguel, para ir é. para Alameda, como o Rafa falou. Pô, Alameda, gente, aluguel é aluguel é caro. caro, claro, Aluguel é óbvio. caro. E vocês vão para lá, vocês vão trocar 6 por meia dúzia. Aliás, tem gente que falou, vocês vão perder dinheiro. E aí, o que a gente fez? Planejamento. Planejamento. Eu fiz o meu planejamento e o que eu fiz? Como o Jason, poxa, ele criou a GSM sozinho, né? Eu falei, tu faz o teu planejamento, as tuas contas e eu faço as minhas. Vamos fazer separado. E aí depois a gente junto. une. Vamos ver. Gente, Que legal. Vocês, Bacana. e vocês Teve não boa dica, hein? acreditam. Aliás, Boa dica. boa pra- dica. Não, é importante porque são 2 pontos de vista diferentes, Total. né? Eu, jornalista, marketing e tal, e ele, professor de educação física, que conhece muito os alunos, né? E vocês não acreditam. Quando a gente juntou os Costou. planejamentos, o jeito de fazer o planejamento era totalmente diferente. Os cálculos eram diferentes, mas os números deram iguais. O resultado ficou O mesmo. resultado ficou igual. E aí eu olhei para a cara dele e falei, a gente vai abrir. Mais uma. Que a gente bacana. foi, assim, sabendo que, por exemplo, a gente conseguiria pagar o aluguel sem loucura, assim, porque capital de giro nunca foi uma coisa que a gente teve sobrando, assim, sempre foi, ganhamos um pouco, investimos, Vocês sempre investimos, botaram sabe? de volta na empresa. Sempre colocamos de volta na Já empresa. né, primordial, assim, pra crescer. Então, mas a gente foi com o cálculo sabendo assim, bom, se entrar mais 20 alunos, o aluguel tá pago e mais 20 Legal. alunos a gente consegue. Dinheiro para se virar, a gente tem um pouco e... A operação em si tá lisa. Isso, exatamente. Não pode dar errado, mas se der tudo como tá Sim. planejado e o Tinha mínimo... que aumentar o número de... Só com relação à alocação. Exatamente. e pronto, Sim. Então, não foi uma coisa assim, vamos abrir, esperar vir gente. Não, a gente já vai com uma base de alunos para lá e a tudo gente mais. já foi certo, Fizemos uma assim. validação de novo com os nossos alunos lá. A gente ouviu muito isso que ela falou, assim, cara, não vai, eu tenho empresa, não é fácil pagar aluguel. Mas daí a gente vê também assim, pô, tem gente falando que sim, tem gente falando que não, tu pesa as duas coisas e fala assim, mas não, realmente normal, eu né? quero isso, eu vou bancar esse não, vou bancar esse não e vou fazer isso. Vai te dando uma... Até esses alunos que falaram não para mim estão com a gente até hoje. importante. Eu falo assim, cara, obrigado por ter falado não, porque me fez pensar mais ainda Lógico. antes de ter ido, sabe? Tem mais certeza. Não né? foi uma, não vai, maldade, sabe? Fala, pensa bem É antes de ir. porque, principalmente quando tu vai aconselhar uma outra pessoa, né? Quando tu toma uma decisão é uma coisa, mas quando tu diz para outra pessoa o que ela deve ou não fazer baseado naquilo que tu conhece, geralmente tu é mais pessimista. Sim. Porque é outra pessoa, entendeu? E se algo der errado e tu disse não vai,
pode meter a cara, isso é perigoso também até para quem exatamente, fala. Daqui a pouco deu errado, tu vai olhar pra ele e aí porra, agora? cara, eu vim aqui falar Como contigo. se fosse culpa dele, né? Nada a ver, né? E tem gente que tem um olhar bem crítico, né? Total. É do jeito que você falou. É o racional, mas é o racional um pouquinho mais pro pessimista. Sim. Tem gente que é muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sou, meu Deus, quer fazer isso, eu olho, quero fazer, eu faço. Sim. Eu faço, eu realizo. Vai fazendo, né? Sim, Nós otimistas a gente vai fazendo, né? E depois a gente vai resolvendo às vezes, né? É Sim, claro. então, assim, enfim, aí deu certo, a gente Em que se ano mudou. a GSM se instalou? Foi ali, para né? 2016 ali. 2016. Caramba! Aham. Parecia que parece que foi um É, tempão parece atrás. muito tempo. 2016 são Se bem 6 que- anos só. São 6 anos 6 anos. de Alameda, ali mais 8 lá no outro espaço, né? E daí a gente saiu. O que tu sente que mudou, né, nessa mudança? O nossa foi importante aí. Bastante. Assim, eu tenho algumas coisas comigo assim que a gente mudou de lugar, mas assim, a essência da empresa é muito a mesma ainda, assim, a gente começou de atendimento Foco no personalizado, aluno, né? e Foco foco no no aluno. É o cliente, que eu tô sentindo, é o foco no É, aluno. e muito aquela coisa, comparar com o restaurante, assim, que o dono tem que estar ali, sabe, ali. Tanto é que a gente nunca abriu outras unidades ainda por isso, assim, que a gente sente muito que, a pessoa tá ali, ela quer falar comigo, ela quer falar com a Nadine, então a gente tenta manter muito essa coisa do atendimento personalizado, embora... Escutando, né? Principalmente escutando, né? Muito. Primordial. Tu tá vendo o que tá acontecendo, tu não tá nem dando aula, mas tu tá escutando o que A tá gente- acontecendo, né? Estamos em 10 professores hoje lá, então, embora eu esteja treinando com outro professor, mas a Nadine tem relacionamento com esse aluno, eu tenho relacionamento com o aluno também. E a gente foi mudando algumas coisas assim à medida que os anos foram passando, né? Adaptando a empresa, né? Então, assim, saímos do pequeno, fomos para a Alameda, aumentamos uma modalidade para estar também dando... Isso é importante, assim, o personal, você tem um valor agregado muito grande. E o que acontece? Uma personalização muito forte. Isso. Né? E aí, o que acontece? Se tem uma crise, economia e tudo mais, e você perde 4 alunos de personal, o teu lucro, ele já cai absurdamente. Você está Exatamente. aqui, ele despenca, né? E aí, o que a gente teve ideia? Vamos criar grupos, que os grupos, eles têm um preço mais em conta, né? E são mais alunos. Então, assim, se tiver uma crise na economia e eu perder alguns alunos de grupo, não vai fazer muita Ainda é um diferença. percentual pequeno, né? Isso, Né? Faz a entendeu? base para aqueles custos fixos ali que a gente Exato. tem, né? Então, você não coloca todos os seus ovos naquela mesma galinha, né? Ou a galinha Na nos mesma mesmos ovos. Eu confundo as coisas. Mas, enfim, né? Entenderam, né? O dá pra negócio entender. é o mesmo, o modelo vocês deram uma transformada para poder Exatamente, ser um pouco mais saudável, Isso. né? Aulas em mesmo. pequenos grupos, daí com atendimento bem personalizado também, assim, com excelentes professores e... Quanto é o saudável para um professor? Quantos alunos ao mesmo tempo é saudável para um professor para dizer, não, esse treinamento é personalizado? Assim. Ali a gente montou, assim, a gente não começou pensando por aí, digamos assim. A gente falou assim, a gente tem esse espaço aqui, 80 metros quadrados, né? Pô, Quanto eu consigo extrair aqui? Isso, quanto eu consigo extrair. A gente fez ali de 6 a 8 clientes. Aí a gente botou uma sala que a gente chama de Burn Zone hoje. Fizemos um sistema de estações e tudo mais. E a gente não queria que fosse assim, chega lá e faz um circuito. A gente queria que cada aluno chegasse e fizesse seu exercício. Sim. E ali a gente estabeleceu de 6 a 8 alunos que a gente consegue fazer um atendimento bem personalizado, assim, corrigir. Mas tem uma metodologia especial, né, Geis? Assim, quando vão 6 alunos, o treino é de uma maneira. Se vão 8, a gente já trabalha em dupla, né? Entendi. Tô contando segredo. Mas, assim, é importante adaptar isso, porque, assim, voltando na sua pergunta, hoje em dia, o que eu acho ideal é, no máximo, 6 alunos, entendeu? Que é isso que a gente procura manter na Vai GSM. render, né? Às vezes dá 8 alunos na sala, ontem deu. Mas por quê? Porque a gente deixa os alunos trocarem de horário por causa dos compromissos. Entendi. Então, o professor consegue sabe. Consegue. Então, o ajustar. professor sabe. Se der 8 alunos, ele consegue Já tem todo um alterar. sistema de troca. Mas o ideal, eu acredito que é 6. Assim, é uma briga que hoje a gente tem, porque eu quero diminuir, ele quer de vez em quando aumentar. E a gente porque... deixa bem claro também que são 2 serviços diferentes. Assim, tu tem um valor agregado maior no personal, tu tens uma aula em grupo que é muito bacana também. A gente já tem 2 Preço um públicos pouco diferentes, melhor. porque às vezes tem a pessoa que gosta de fazer em grupo, interagir tem isso, e tudo né? mais, É. e tem a pessoa que é um pouquinho mais gosta de fazer um pouquinho mais personalizado. Mas uma coisa interessante, assim, que é um modelo de negócio muito raro, assim, no Brasil. Assim, a gente tem uma academia que atenda só personal trainer. Porque é um serviço que é muito oferecido, assim, avulso, né? E o personal acaba alugando um espaço em uma academia e vai atender lá.
E Acho aí o que é personal sai da academia, leva todos os alunos para um lado, para o outro. Então é um negócio muito difícil de tu viabilizar ele, porque assim, vamos dizer que eu tenho que fazer uma troca de professor, daí o aluno é da academia, mas o professor sai, o aluno quer ir com esse professor. Sim. Então, o que a gente fez uma metodologia, tentou dar a cara, todo mundo que trabalha aqui trabalha dessa maneira, trabalha com o aquecimento dessa maneira. Tu criou uma camada, né, em cima do professor, que é a GSM. Exatamente. Pra ele, ele gosta do professor, beleza, mas ele ainda entende que aquela metodologia é a empresa que atua. Isso. Exatamente. E para o cliente também, porque às vezes o cliente ele não sabe tudo que a gente está oferecendo para o professor, por exemplo. Fala assim, não, o professor é bom pra caramba, se tu perder esse professor, vai ser difícil. E isso é perigoso, né? E é perigoso. O que a gente tenta fazer hoje é mostrar para o cliente tudo que a gente oferece para o professor. O professor também, hoje a gente tem um time fantástico, assim. Fazemos qualificações a cada 2 meses. Mês passado a gente levou todos os professores para São Paulo para participar da IRSA, que é a maior feira de fitness da América Latina. Então, botamos toda a galera, vamos lá, vamos todo mundo conhecer o mercado, vamos se torna sexy pro professor, né? Começa a criar uma fila de gente querendo trabalhar com vocês, né? E eu sou professor também, então eu sempre falo assim, galera, assim, eu sou professor e, cara, eu quero que a profissão cresça, eu quero que vocês cresçam. Então, assim, a gente tem muito essa coisa das pessoas na empresa, assim, de realmente fazer, tipo, de coração, que a Nádia falou, assim, para ajudar as pessoas, assim, os professores, né? Isso foi uma que coisa... seja uma troca saudável, né? Não seja só de um lado. No início era uma coisa que a gente, assim, sofreu bastante, assim, de falar, a gente ajuda, daí vai lá, toma umas invertidas, assim. Mas acontece. Aí a gente começou a ir para um outro lado. E hoje a gente voltou totalmente, assim, cara, vamos voltar para o humano, vamos fazer, da melhor maneira. E nem todo mundo vai se adaptar ou comprar essa ideia, mas aí essa pessoa precisa ir embora, entendeu? E é natural. É a pessoa que não serve para o ambiente que vocês criaram. Sim, é normal isso. O que eu falo para os nossos professores é assim, eu quero que a GSM seja o porto seguro deles. Isso. Porque ele sabe que ele está na GSM e que se ele tiver um bom trabalho, ele não vai ser mandado embora. Ele vai ter alunos para o resto da vida. Então, assim, ele pode comprar um apartamento usando o salário que ele ganha na GSM, ele pode viajar, ele pode se planejar com o valor da GSM, porque ele sabe que a GSM, por exemplo, na pandemia, a gente pagou todos os professores integrais, a gente não pegou empréstimo, a gente viveu com o nosso dinheiro. Que legal. Por quê? Porque os meus alunos continuaram a pagar na pandemia, sabe? Eu que cheguei neles depois que acabou na pandemia, e falei, gente, vamos lá. Vocês me pagaram 2 anos e não fizeram aula. Eu preciso retribuir vocês de alguma maneira. Claro. E eu acabei gerando um desconto e tudo mais. Que sinal incrível do trabalho de vocês. Sim. Né? Pensa bem, alguém está pagando um serviço ou um produto que não está usando. Isso é realmente um sinal que o trabalho de vocês a gente foi para online, criou alternativas, né? Mas a estrutura estava ali, ia, voltava, É diferente, né? Claro. Mas é aquela coisa de tornar assim, o exercício essencial na vida da pessoa, né? Porque ela pode trocar a qualquer momento pode ir para outra academia, mas se o meu serviço é essencial, se ele é profissional, a pessoa não... Tem alguma pílula da GSM para o futuro para mim tomar e ficar fitness? Não. Então, na outra academia que a gente vai abrir... Eu quero trocar que eu tomo hoje por essa. Eu precisava dessa pílula. Mas sabe que a gente tem, a Nádia que faz o atendimento, a gente tem pessoas que a gente conversa mais de 6 meses até ela se convencer a fazer um... Sim, eu tenho no meu WhatsApp contatos que entraram, que falaram comigo em 2016. Então, eu sei o mês que a pessoa, o nome da pessoa, então, Rafael, tu salvou que falou comigo em agosto de 2016. Meu Deus. E aí a pessoa, oi, Nádia, tudo bom? Então, eu tô ligando de novo. E assim, trabalho de 6 meses, de 8 meses. De convencer a pessoa muito a vir difícil, fazer, né? tá? Não Se é um trabalho com software, assim. eu ia dar um Google ali já. Eu conheço bem essa dificuldade. Eu já mandei algumas mensagens para ti, Nadine né? já mandou várias mensagens. Diga, Joyce. Daquele início lá no Ramiro, por exemplo, nosso foco era esse, as pessoas que não querem ir para academia. Vamos... Qual é o nosso maior inimigo, assim, de concorrência? É aqui as academias ao redor de mim, a gente tem ali na Alameda mais de 10 academias. Eles são meu concorrente? Não, assim, o meu maior concorrente é o sofá, é o Netflix, é o restaurante. Esses são, a gente não quer que a pessoa deixe de fazer isso, mas, é isso que impede o cara de ir, sabe? Faz sentido. Então, a gente tem que olhar para o mercado para essas 50% da população que não estão fazendo nada, não para os 50% que já estão em outra academia. Acabou o tempo. Não, pera. Tu precisa falar sobre a novidade. Lógico, eu quero falar... Não, antes dessa pergunta, a gente está encaminhando para o final já, inacreditável. Que loucura, Maria.
Nem avisou quando O papo foi, tá não ótimo, tá? Avisou, eu Não, vi. não pode ser assim. Você tem que falar pior. Desculpa, pessoal. Tem novidade. Vamos lá, tem novidade então no ar, né? Ou Então, seja, a GCM vai ter uma irmã. Então, o que acontece? Aí chamaram a gente de louco quando a gente se mudou A pra MSG Alameda, agora tá a a MSG. Chamaram a gente de louco de novo. Teve a pandemia, muita gente com a depressão mesmo, Sim. meio triste, não quer ir para academia, né? Porque tá triste. E existe uma franquia em São Paulo que se chama Velocity, que é uma academia de bike indoor, não é spinning. E o que faz, na verdade, a Velocity? Ela dá aulas de bike indoor e ela trabalha também a saúde mental das pessoas, né? Como isso? Pois é. Precisa ir lá para ver. Mas assim... Ei, vendedora Né? boa essa. Mas assim, é basicamente você não pedala com os gritos do professor, você não pedala com vamos lá, vamos subir o morro. Não. Você pedala de acordo com o ritmo da música. Então é uma aula de 45 minutos que a música ela vai variando entre músicas agitadas, músicas calmas, músicas tranquilas, mas que são um pouco mais rápidas. E aí você vai entrando na onda da música, vai pedalando de acordo com o ritmo. E quando você vê a aula, acabou. E quando você quer ver, você quer fazer de novo. Você quer fazer duas e aulas. tem que ver mesmo assim. É que nem entrevista aqui. Não pode acabar. A Nádia falou, olha, tem um negócio novo para entrar. Eu falei, putz, tá tão bom agora, né? Agora que tá tudo certinho. Começar de novo esse negócio. E ela me levou para fazer uma aula. E eu era um pouquinho cético com esse negócio de aulas coletivas, sempre muito pro lado profissional, assim, eu fiz uma aula, achei muito, muito, muito legal. Eu falei, se é isso, vamos fazer. Nada mais do que realmente você que criou, né, junto depois com você, mas lá no começo criou tudo isso, teve toda essa imaginação, fazer aula. Se tu gostou, em teoria é a interpretação dos teus alunos, né? Só tem uma situação que eu acho que a gente até pulou, mas eu acho que vale a pena. Quando, agora que a gente vai começar a nossa obra, né, esse mês, a gente acabou de sair de uma outra obra, porque na pandemia a gente teve a ideia de ir para a área de turismo e a gente criou um chalé em Rio dos Cedros. Meu Deus. Mas Para casais. Então, assim, a gente terminou nossa obra quando foi, Jason, dezembro. Como é que faz para alocar? Airbnb. Tá, então Ville de France. Tem como botar o link aqui Ville embaixo? de France tem, a gente coloca. Põe o link aqui embaixo, não lembra? Então, a gente vem de uma construção de 8 meses do chalé. Meu E Deus. agora que a gente já relaxar, Jason, vamos abrir a Cara, Velocity. e obra é frustrante, A obra né? é Não sei se tenso. vocês A tiveram gente esse tá aqui problema. pensando lá, assim. Quando que abre a Velocity? Tem data já? Final de outubro. Final de outubro. Né? É, Ali perto da GSM depois de mesmo, né, outubro. pelo que vocês falaram, né? Na rua Nereu Ramos, perto da GSM. Onde era o antigo São Leopoldo, né? Restaurante São restaurante Leopoldo. São né, com a Leopoldo. Sebastião Vamos fazer uma É. reforma bem grande lá, abrir aquele espaço. 200 metros quadrados de Caraca, espaço. Quantas bicicletas cabem ali? Vão inicialmente 24 bicicletas, mas está previsto E é para um 35. ambiente só ou são ambientes É um separados? ambiente só, É né, um ambiente gente? só, uma sala de bike, assim, com muito som, com um projeto de iluminação muito legal, assim. Um investimento bem alto também. Bem alto, A cara assim. dela. Absurdamente. Principalmente porque, pensa, você não pedala com seu tênis, você pedala com sapatilha. sapatilhas. Cada aluno que vai recebe a sua Então, sapatilha. cada sapatilha custa R$500. E cada número? Tem cada vários número é números, 10, vários 39, números. 10. Estão doidos. Agora eu vou falar, vocês estão doidos. Mas o bom é que nesse caso a sapatilha não tem problema, porque a gente não vai cair nunca, né? Porque Não. o problema da sapatilha é esse, né? Sim, O pessoal não sim, sabe sim. desengatar a sapatilha. Mas é um e projeto acaba muito legal, caindo. assim. Eu acho que é a única franquia hoje que existe no setor de fitness, assim, porque tem muito essa coisa, por que eu vou abrir uma franquia se eu posso ir lá Fazer. e fazer a GSM, por Algo exemplo, parecido, né? né? E a gente também a gente pensou nisso, por que a gente não abre a nossa? E a gente foi muito para esse lado da franquia por ter toda a parte de capacitação de profissionais, assim, Se né? a franquia é boa, vale muito a pena. A Nadine está indo há 5 finais de semana para São Paulo com toda a equipe, levando todo mundo para lá fazer o treinamento e São a gente 6 vê assim professores e... 6 professores lá? 6. a mudança de mindset deles, assim, total, assim, de Eu tô a aprendendo evolução muito. deles, sabe? Eu tô aprendendo absurdamente com eles, porque a gente sempre teve esse perfil Eu acho de que a atender o GSM cliente. ganha com isso, né? Ganha Também, ganha. Vai decantando isso para vocês e vocês aplicam, talvez muita coisa que estão aprendendo lá também. Não, né? é uma troca, assim, porque a gente também tenta, por um lado, levar uma experiência para eles também, Sim, contribuir sim, sim. dos dois lados, sabe? Faz sentido. Não, Então- e acaba contribuindo para a própria GSM também, Exato. no fim das É. contas, né? A E eu tô experiência- apaixonada, assim. Claro, meu primeiro amor é a GSM, mas assim, eu tô apaixonada Tá, o pela Jason tá em Veloz. que parte desse amor aí? Ele tá no nome, Eu né? vou levantar e vou embora.
Ele tá no nome junto. Mas, Cara, eu assim, acho que vocês são tão bons que talvez vão ganhar 2 alunos aqui Ah. que odeiam academia. Não, vocês vão curtir, porque assim, ó, eu vou falar, eu também não faço GSM, assim, eu não faço academia. Porque eu fico trabalhando, eu fico inventando desculpas. Quando eu vi, já é 10 da E eu sou noite. bem desse, Eu sou da E desculpa. na Velocity, quando eu fui, terminou a aula, eu assim, Geison, vamos fazer a outra seguida? Geison, você tá louca? Vai ter um infarto. Aí eu, não, mas eu quis fazer 2 aulas Que seguidas, legal, assim, legal. sabe? Tá É o realmente- perfil de público, né? A gente tem hoje perfil de público da musculação, da bike, Sim, do total. funcional. Quantas calorias numa aula dessa? Nossa, Ah, 700 700? calorias, é Caramba. muita coisa, porque assim, a gente trabalha com velocidade, tá? Não Por isso com, velocity não também, né? com, você sabe falar melhor que eu, mas Esforço. Não com não com esforço. peso, Aham. né? É Não é mais subindo morro, velocidade, andando não é rápido. subindo morro. Eles Entendi. fizeram todo E aí um trabalha bastante estudo. o Tem vascular, né? O todo um estudo cardiovascular nos Estados Unidos que eles foram pesquisar a respeito disso, com médicos e tudo mais, e trouxeram a metodologia para o Brasil, né? Entendi. Então, Muito bacana. Deu, chega. Deu. Eu preciso fazer 4 perguntas para vocês Tá bom. e como vocês são 2, vão ter tempo para responder. Então, cada um são 8. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uma péssima... Quem começa? Nadi? Eu vou começar por ti porque tu perguntou, então. Ah, uma péssima escolha, uma dificuldade. Ou uma dificuldade ou uma péssima escolha. não vai falar que isso sou eu, né? Não foi ter conhecido você antes. Olha, eu acho que o mais difícil é paciência, assim. Nesse tempo, assim, saber a hora certa de fazer cada coisa. Eu acho que é uma coisa crucial, assim, para quem... Tudo tipo, tem seu tempo, né? e para quem começa a empreender, assim, sem ter muito recurso, eu acho que saber a hora certa de fazer o negócio... Por exemplo, eu sei que tem profissionais que já tentaram dar aula no Ramiro antes de mim e não deu certo. Não era o timing. Não era o a hora. time. E a gente estava no time certo desse negócio. O estúdio na Alameda, pô, era o time certo, sabe? E volta e meia eu queria meio que antecipar esses times, assim, e Um pouco de paciência. um pouco de com relação paciência, a saber uma a hora mudança certa muito do brusca. produto, sabe? Entendi. Nadine. A maior dificuldade é relacionamento com pessoas. Eu acho que manter os colaboradores, você saber atrair talentos e reter o talento, né? Você precisa realmente se dedicar, ter um planejamento, ter uma ideia, porque senão não acontece. É quase tão difícil às vezes que o próprio cliente, né? Sim, Que sim. E vocês, mais uma vez, eles também são uma camada do negócio, né? Eles que são, no fim, quase que o rosto para aquele momento, Sim, para aqueles sim, clientes. sim. né? E é um meio que, como está em alta, né? Ou seja, a atividade física está cada vez mais em voga, tem essa tentação de trabalhar sozinho, né? Sim, De sim. poder prestar totalmente, serviço sozinho. Então, para que eu vou ir numa Tem as academia? marcas por trás disso, por exemplo, a Velocity, vem muito professor querendo dar aula na Velocity, e a GSM é a mesma coisa hoje. Muita gente quer estar ali porque chancela a sua capacidade profissional, né? Legal, Então, bacana. agrega. Agora começa contigo. Quem foi uma inspiração ou é um mentor? O Jason. Ai, Que mesmo, meu Deus do céu. Cara, ele é muita inspiração, porque Legal. foi o que eu falei, quando eu conheci ele e eu vi que ele tinha feito todo aquele planejamento de marketing sozinho, sem ter base nenhuma, eu falei, o caraca! coraçãozinho derreteu. Aham. E Ela foi, que era de marketing? Aham, e foi engraçado, porque ele se vendeu, assim, pra mim. Ele falou assim, eu falei, quem é você, o que você faz, né? Aquela coisa, conversa de Me manda um Facebook. e-mail. Quem é você? O que você Aí Vou ele, agendar na minha... eu sou personal, entra aqui no meu book, no Facebook. Aí quando eu fui o book, ele todo assim nas fotos profissionais. Não existem mais essas Aham. fotos. Mentira, existe. Não procurem. E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, que bonito, né? Pô, profissional, Tu nunca ouviu né? falar em catfish? Não. Porque Não. o cara que se esconde atrás de umas fotos de outra pessoa. Ah, é? Tem isso. Só que imagino. medo, não. Não ficasse com medo, não, né? Mas o Jason me Legal. inspira muito. É assim, ó, ele tá sempre estudando. Ele até cobra de mim, Nadi, você tem que ouvir, tipo, ele é super fã de vocês. Que massa. Já tinha visto vários podcasts, você tem que ver, você tem que estudar, nananã. E eu fico, às vezes, não dá tempo e tal. E ele tá o tempo todo estudando, assim, e que tudo. legal. Mas ela tá trabalhando na... Sim, Alguém, exatamente. eu levo as ideias, ela executa. E é uma por aí. parte também que não é fácil, né? Não. Existe um foco bizarro ali. E a gente tem, assim, atendimento das 6 às 10 da noite, então, das 6 da manhã às 10 da noite, então é um negócio que... Loucura. Tem. Eu Loucura. chego às 9, né, mas... O E Jason. tu, Jason? Não, vou ter Mentor, que uma retribuir inspiração. pra ela. não, Me inspira mentira, muito. não Tem que retribuir, mas vamos lá. Outro, Não, então. mas- Além da Nadine, quem é a tua inspiração? Vamos lá. Sabe que é uma coisa assim que eu sempre... A gente tem o privilégio de atender muitas pessoas legais, assim, verdade. sabe? Então, eu trabalho bastante com o personal e passo 1 hora ali com um monte de gente, sabe? E
E com pessoas muito legais, assim, de empresas aqui de Blumenau. E que nem eu falei, pô... Pô, legal, né? Querendo ou não querendo, tu bate um papo A gente diretamente. bate vários né? Faz networking, aprende muita coisa. E pego empresários, assim, pô, de multinacional. Sim. E eu vejo os caras me ouvindo, assim, sabe? E falo assim, pô, os caras me ouvem. E às vezes vai um estagiário lá na academia de uma faculdade e não ouve o que eu tô falando. E quando vai o estagiário, eu ouço ele também, sabe? Então, assim, eu aprendi muito, cara, com empresários, assim, de enorme sucesso, que os caras estão ali falando... Cara, Acho que tu tu pode falou... me ajudar, sabe? Tipo, pô, o cara ouvindo, qualquer coisa que eu falar para ele, ele vai usar. Então, eu aprendo muito com a galera também ali, tipo, com meus alunos, assim, Os teus alunos são uma inspiração pra ti são, também. porque, pô, são todas pessoas, assim, Legal. já construíram alguma coisa na cidade, algo, né? Tem o que ensinar. E legal o que tu falou, né? Eles te escutam, né? E eles Eu acho que esse escutam é o passo principal para o empreendedor, né? Aí, assim, a gente... Falar menos, escutar mais, né? Faz sentido. Começa contigo agora. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Tem o chalé ali que a gente fez, o essa chalé. coisa da... Opa, que a gente... já é incrível, acho que já é sensacional. incrível. Aí a gente sempre fala assim, além de exercício e tal, eu gosto de comer e também tomar um vinho e tal. Aí a gente sempre tem umas conversas, pô, vamos abrir um bar de drinks, vamos fazer não sei o quê. Eu falei assim, não. Mas é assim, aquela coisa... Não vai por aí, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, pô, deve ser legal, né? Deve ser bacana, assim, ter essa... Assiste o episódio do Chau do Alex, que é do restaurante chinês, cara. Antes de abrir, vai ter o episódio semana que vem, né, Maria? Semana que vem assiste o dele também, Somos cara. fãs do chinês. Muito legal. Já foi, muito legal. Né? Não, verdade, para trás. Exatamente. O anterior. O que vai fazer se empreender? Eu queria... Em jornalismo. Sabe que eu tenho agora uma dó, porque eu não consigo escrever. Eu não consigo mais escrever. Mas eu ia querer abrir uma floricultura. Sério? Algumas vezes eu já falei pro gente, já fiz até o projeto de abrir a floricultura ali perto da GSM, sabe? Porque não tem, né? Fica a dica, gente. Mas assim, eu tô sempre pensando, meu Deus, sempre, né? Quase todo ano eu quero abrir. A gente tem uma sala na GSM que ela é subutilizada. A primeira vez que a gente escutou floricultura. Né? Quase 200 episódios, a primeira vez que a gente escutou floricultura. A gente tem uma sala que é subutilizada lá na GSM. E toda vez eu invento alguma coisa. Um bar de açaí, um bar de gin. Mas ela tá sempre como depósito lá no espaço. Depósito. É o espaço mais caro e inutilizado da cidade. Metro quadrado mais caro para usar como depósito. Metro quadrado caro ali, é verdade. Para finalizar, se você se encontrasse com 19 anos, fazendo faculdade, né? O que você ia falar para você mesmo? O que eu ia falar pra Não, mim tem um guri que tu vai conhecer, vaza. Não entre no Facebook. Sai entra no dessa Facebook, faculdade logo. Sai da faculdade. Eu acho que eu ia falar, siga os seus sonhos, siga o que você está pensando, porque vai dar tudo certo, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, determinada, sabe? Eu tinha alguns planejamentos na minha vida e todos eles foram realizados. Eu sempre falei isso, não é ser prepotente, mas assim, eu queria ser coordenadora de comunicação antes dos 30 anos, eu fui. Eu nunca fui uma pessoa de ficar planejando direitinho, mas eu tinha algumas ideias do que eu queria. E aí eu fui seguindo a minha vida de acordo com essas ideias. E deu tudo certo. Então, assim, eu acho que você tem que ser uma boa pessoa e você tem que fazer as coisas com o seu coração, sabe? Sem pisar em ninguém, pedir ajuda, aceitar crítica, ouvir, né? Que foi uma coisa que a gente falou muito nisso, e que vai dar certo. Não tem como não dar certo, né? Assim, às vezes a pessoa está em casa, eu não sei o que fazer e tal. Nossa, pensa numa coisa que você quer fazer e vai naquele foco, porque se você se dedicar, você é um empretec. Sim. Mas é importante você se planejar. Um pouco do que a gente falou, né? E ter a situação da paciência, né? Acho que a rede digital ela tem feito uma confusão na nossa cabeça, né? A gente olha todo mundo com muito sucesso, né? E muito rápido. E é falso isso. Por mais duro que seja, a gente vai desligar esses microfones aqui e alguma coisa muito ruim pode acontecer comigo agora, entendeu? E vai ter dificuldade aqui, vai ter amanhã, então é legal sorrir. Só que por trás disso existe uma dificuldade. Então tem que ter paciência. É legal que tu falou, assim, que isso é muito importante para as pessoas. Mesmo. Se encontrasse com 19 anos, cara... Tava estudando também, provavelmente. Tava na faculdade. Aqui na FURB fizesse? Fiz na FURB. Gostou? Gostei bastante. Mas é um curso bem cotado ali, né? Não, na FURB, na época, assim, era o segundo curso mais concorrido da FURB. E até hoje, assim, foi... Até a educação física já foi muito para online também, de ensino não presencial, assim, né? E ali ainda é um polo que...
a galera tá estudando presencialmente, eu acho que faz uma diferença, assim, Mas maior. educação física tem que ser presencial, né? Pois eu acho é. que você tem essa sensação. Tem esse dilema, mas... Lógico, tem disciplinas que, obviamente, Eu vou dá pra até fazer, ficar né? muda sobre isso. Eu odeio aula EAD digital. de Mas educação aí, física. o que o Jason de agora falaria Não pro foge Jason da de resposta. 19 anos? Fica tranquilo, tu tá se livrando da gente. Olha, eu iria nessa linha da resposta ali que a Nadi deu, assim, mas de ter paciência, né? De saber, pô, vai dar certo e tudo mais. E mais das dificuldades, assim. Eu acho que hoje a gente tenta aprender muito também... não tem como fugir das dificuldades, sabe? Sempre vai ter algum cliente que quer alguma coisa melhor, que a gente tem que melhorar alguma coisa, que vão abrir outro negócio. Então, tu aprender assim, pô, essa dificuldade vai me deixar mais forte, assim, sabe? Cara, aprende a crescer nas Deixar dificuldades. de se apavorar tanto Exatamente, e pensar, assim, não, mas eu cara, vou superar e eu vou ganhar alguma coisa com isso, vou aprender principalmente. Exatamente. Né? Acho que Fala a assim, dificuldade tá ali para aprender. relaxa na dificuldade, aprende e a segue. gente perde Aí. a Engole, cabeça, né? né? Engole ela e pronto. Quando E vem vai. uma encrenca, geralmente a gente se desespera. Né? A gente, Sim. e agora o A que, gente que eu que é vou fazer? ansioso, Como é né? que eu vou fazer? Exato. Então, em vez de sentar, não, calma. Né? Respira, Vamos vai, refletir com vai. calma, respira. E principalmente olhar pelas coisas positivas que a gente tem. né? Exatamente, exato. Porque é outra dificuldade que a gente tem, né? A gente olha só as coisas ruins às vezes. Não, cara, eu fiz isso, eu já tô aqui. Supervaloriza. Olha onde tu tava ali, dando aula para uma aluna durante um ano. Entendeu? Olha o que tu construiu, olha o que vocês construíram. E não Então, esquecer cara, disso também, né? Tipo é, assim, a pô, história. passei por isso. Valorizar a e história, exatamente. valorizar. A gente teve isso na Velocity esse final de semana. Foi uma choradeira. Porque assim, tu tem que valorizar as coisas boas que tu fez na tua Claro, vida. não tenha E às vezes dúvida. você olha pra trás e fala, mas o que eu fiz? Meu Deus, todo mundo fez muita coisa boa na vida, bom, né? sim. Não, Então exatamente. você aceitar a bondade, aceitar E lembrar a disso. Aham. Lembrar e valorizar. É, como valorizar vive, as coisas que exatamente, já fez, exatamente. né? Pessoal, obrigado. Foi bem Vocês bacana. perderam o tempo de Passou vocês, rápido mas foi legal para demais. nós, foi legal. Quanto tempo Então, já o que é rola? importante. Galera, obrigado demais pela audiência. Não esqueça de comentar o que você tá achando aí. Bizarro, foi incrível esse episódio. E não esqueça também de dar uma olhada nesse link lá, e quando forem passear, dá uma olhada lá Vamos em pra cima Rio em dos Cedros. Rio dos Cedros. Passa aí pro E Merolho, a vai gente pra vai Rio dos pra Cedros. Velocity? A gente vai pro Lost, a gente tem que ir lá, cara. A gente tem que ver dar esse uma olhada, negócio pelo acontecer. menos, Eu tô né? Pelo empolgado, menos- eu tô empolgado. Pelo menos em tentar. É, né? pelo menos E aí, tentar. fiquem de olho no podcast para ver se eles vão fazer atividade física em dezembro ou não. Sim. Vamos voltar lançar uma magrinho. campanha. Se a gente largar as Projeto pílulas. dezembro aí. Siga Antes Tarde do Que Nunca no Instagram, é @podcastatdqn. Siga @real Rafa Silva. Punch com BR, GSM. Personal. GSM Arroba personal. GSM personal. E Jason. Velocity já tem? Ah, não? Jason Velocity. GSM. GSM. A Velocity é o local, é Velocity BNU, vai ser. Tá. Entendi. E a Nadine. Na Diniz. Nadine. Beleza. Então, obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais.